Olá, eu sou o professor Herbert e eu venho frisando nos meus vídeos que a matemática não é a ciência que lida só com números ou só com coisas abstratas, cálculos, né? Eu venho dizendo que a matemática é a ciência que estuda a relação entre coisas reais. Eu vou deixar aqui o cardzinho para quem quiser acessar outros vídeos que eu estou falando de algumas variáveis da vida real que a matemática pode ajudar. Então, por exemplo, se você tem um problema, primeiramente você tem que descobrir quais são os fatores daquele problema, ou seja, quais são as variáveis. Então, você descobrindo quais são elas, aí sim você pode tentar amenizá-las ou resolvê-las. Mas no caso de hoje, eu vou falar das variáveis envolvendo a taxa de juros. Esse não é um assunto só para quem estuda matemática financeira, para contadores, para economistas, mas todo mundo paga ou recebe juros. E hoje a gente vai aprender o que está relacionado, né, com a taxa de juros, quais são as variáveis por trás da taxa de juros, por que uma taxa de juros é alta ou é baixa, ou por exemplo, por que aqui no Brasil a gente paga taxa de juros tão abusivas. E é analisando as variáveis por trás da taxa de juros que a gente vai entender tudo isso. A taxa de juros é aquele valor que a gente paga quando a gente pega algum empréstimo ou quando a gente parcela alguma compra, faz algum financiamento e aí a gente dá algum valor a mais, né? Então, por exemplo, eu peguei R$1.000 no meu cartão de crédito. Quando eu for pagar para o banco, eu não vou pagar só R$1.000, eu vou pagar um adicional. Esse adicional é os juros. E é os juros que a gente vai entender hoje quais são as variáveis. Por que ele é menor ou maior, por que ele é justo ou injusto e principalmente por que ele existe. Então, primeiro, para a gente entender a taxa de juros, a gente tem que pensar no custo de oportunidade. Esse é um conceito de economia. Esse conceito diz que quando a gente escolhe algo, a gente está deixando de escolher uma outra oportunidade. Por isso que é um custo de oportunidade. A gente vai fazer escolhas, né? Então, eu vou investir nesse negócio ou naquele outro negócio. Dependendo o que eu escolher, eu vou ter um custo. O que eu ganharia em um negócio, eu não vou ganhar no outro. Eu vou ganhar uma outra coisa, né? Isso envolvendo várias variáveis, não só as variáveis financeiras, né? Por exemplo, o que eu vou aprender exercendo um negócio, eu vou montar um negócio, vou trabalhar com aquilo, eu vou aprender coisas que eu não vou aprender com um outro negócio, por exemplo. Então, esse é um custo-oportunidade no caso aí da aprendizagem. Mas falando de juros, a gente está falando do custo-oportunidade do dinheiro. E é por isso que os juros também é chamado de remuneração do capital. Quando eu tenho um dinheiro, então eu tenho uma poupança, eu tenho algum valor guardado. Eu vou escolher o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu posso abrir um negócio, eu posso comprar algo para eu consumir, né? Ou comprar algum serviço. São várias possibilidades. Principalmente se eu tiver muito dinheiro, né? Aí as minhas possibilidades vão aumentar. E numa economia moderna, onde o mercado financeiro já é bem desenvolvido, então tem muita gente atrás de crédito, né? Então tem muitos empreendedores que precisam de dinheiro para abrir os seus negócios e aí eles recorrem ao mercado de crédito, né? Para conseguir esse financiamento para abrir os seus negócios. Em contrapartida, tem outras pessoas que têm dinheiro acumulado e pode ser esse financiador, né, financiar essas empresas, ao invés de deixar aquele dinheiro parado, emprestar para outras pessoas que vão utilizar de uma maneira mais rentável.
E isso acontece o tempo todo, né? Tanto que esse é o papel fundamental do banco. O banco ele tem que ser um intermediário entre as pessoas que têm dinheiro poupado e as pessoas que precisam de dinheiro. Então o banco era só para intermediar isso. Só que ele acabou se tornando muito mais do que isso, né? Esse que é um dos problemas que a gente tem aqui na economia. E que isso está cada vez diminuindo, né? Porque agora a gente já tem aplicativos que servem para a gente aplicar o nosso dinheiro, para fazer investimentos. Então esse mercado financeiro está se abrindo mais, né? O mercado de créditos. Então já vai ser mais fácil, por exemplo, você quer abrir uma empresa, você é um microempreendedor, você vai num aplicativo e talvez você tenha um acesso direto àquele financiador, não precisa de um banco para isso. Então, quanto mais liberal for a sociedade em termos econômicos, mais essas facilidades vão existir. E é por isso que existem os juros, né? Porque eu tendo um dinheiro, eu vou escolher o que eu vou fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, talvez seja melhor eu emprestar para alguém esse dinheiro, ou até para o governo, né? No caso aqui do Brasil, a taxa Selic sempre foi muito alta, então era muito rentável as pessoas emprestarem dinheiro para o governo, porque a pessoa vai emprestar esse dinheiro para o governo, não vai precisar trabalhar, não vai ter dor de cabeça, não vai precisar contratar funcionário, não vai depender da sorte, né? De conseguir as vendas. Ela só vai deixar aquele dinheiro ali emprestado e receber os juros. E por isso que o Brasil se tornou um paraíso de rentismo, né? Então pode ver que a taxa de juros em outros países, na Europa, às vezes é até negativa, né? Nos Estados Unidos ela é muito próxima de zero, e aqui no Brasil ela por muitos anos ela foi muito alta. Inclusive, esse não é o tema aqui da aula, mas, por exemplo, o dólar agora subiu muito, né? E isso tem a ver com a taxa de juros que diminuiu. Nós estamos com a menor taxa de juros da história. Então existiam muitos investidores externos que estavam aqui no paraíso do rentismo. Eles não estavam abrindo empresas, não estavam gerando emprego, eles só estavam pegando o dinheiro, emprestando para o governo e pegando esses juros. Esse pessoal agora talvez não seja mais tão lucrativo assim, né? Porque a taxa de juros está baixa, então eles pegaram de volta esse dinheiro. Por isso que teve muita fuga de capital estrangeiro, de dólar, e por isso que o dólar está muito alto. O que é ruim por uma parte, né? Porque, por exemplo, para a gente importar coisas agora está um pouco mais caro, para viajar para o exterior está mais caro, mas isso tem que ser uma coisa que o mercado consiga entrar em equilíbrio, né? Da maneira que estava, o dólar pode até ter sido menor, né? Em comparação com os dias atuais, pode ter sido mais parelho ali com o real, só que existia esse outro fator aí dos juros, que era um desequilíbrio muito grande para a economia. Então, falado tudo isso, vamos pensar então na taxa de juros. Então você tem um dinheiro, aí você vai emprestar esse dinheiro. Ou você está precisando de dinheiro, então você vai pegar emprestado. Essa taxa de juros, ela depende de dois fatores, duas variáveis. Uma é o tempo, né? Então isso é lógico, então é a remuneração do tempo que você vai ficar com aquele dinheiro. Então quanto mais tempo você precisar daquele dinheiro, ou seja, quanto mais você demorar para pagar, maior vai ser a taxa de juros, né? Maior vai ser a remuneração do capital. E isso é uma coisa meio lógica, né? Por exemplo, eu tenho um dinheiro, eu posso escolher fazer o que eu quiser com aquele dinheiro. Se eu empresto para alguém, eu tô deixando de fazer outras coisas, de utilizar aquele dinheiro pro meu interesse, para beneficiar uma outra pessoa. Só que ninguém vai fazer isso de graça, né? Então, aí por isso que existe os juros. Para você cobra, você tem uma remuneração por aquele dinheiro que você emprestou. E isso é muito lógico que isso envolva o tempo, né? Quanto mais tempo você está abrindo mão desse dinheiro, mais prejuízo você está tendo, né? Então, uma das variáveis aí dos juros é o tempo. Aí uma curiosidade, né? Na Idade Média, quando a igreja tinha muita força nas questões econômicas, né? Questões jurídicas,
a cobrança de juros ela era proibida. E o argumento utilizado era a usura. E também essa questão do tempo, porque eles falavam assim, você está cobrando pelo tempo, e o tempo não é seu, o tempo é algo sagrado, é algo divino, é algo de Deus, o tempo não é de ninguém, ninguém pode cobrar pelo tempo. E então na Idade Média era proibido cobrar juros, né? Por isso que os judeus que acabaram enriquecendo nessa época, viraram banqueiros, né? Então tem essa tradição de banqueiros, de muitos judeus que estão no mercado financeiro, porque já para os judeus eles não tinham essa regra aí da igreja, né? E o outro fator muito importante, que pouca gente sabe, o do tempo eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas o outro fator pouca gente sabe. É o fator do risco do capital. O risco da pessoa pagar o empréstimo, quitar a dívida. Então, por exemplo, você vai emprestar o dinheiro para um amigo, né? E aí você sabe que ele não é muito bom pagador. Você não vai querer emprestar para ele, né? Porque você sabe que vai ter dificuldade de pagar. Mas quanto mais ele te oferecer, mais fácil você vai emprestar. Então ele fala assim, me empresta R$100, depois eu te devolvo o mês que vem com R$150, por exemplo, que já é um juros alto até. Aí você pensa, putz, será que vale a pena? Ele fala, eu te volto R$200, aí você já fica mais mexido, né? Ele fala, eu te volto R$300, aí você vai ficar muito tentado a emprestar aquele dinheiro. Ou seja, um fator muito importante aí nos juros é o fator risco. E por isso que aqui no Brasil a gente tem juros muito altos, né? Então quando a gente vai financiar, sei lá, um carro, uma casa, a gente vai pagar juros exorbitantes. Ou até mesmo o cartão de crédito, cheque especial, ou financiar, sei lá, uma compra numa loja. Os juros, ele é muito alto. E é exatamente por esse fator, o fator do risco. Porque pensa, o fator tempo, o tempo é igual para todo mundo. Então, por exemplo, se fosse só esse fator, as taxas de juros seriam bem parecidas no mundo inteiro. Porém, o fator risco ele é muito variável de um lugar para outro, de uma pessoa para outra. E aí, quem trabalha com isso, quem trabalha no mercado de créditos, quem empresta dinheiro, né, banco, financeiras, eles nunca vão querer perder dinheiro, né? Eles estão ali para lucrar e muito. Então o que eles fazem? Eles fazem meio que uma média e aí eles colocam o prejuízo que eles vão ter com algumas pessoas que não pagam, eles colocam no juros daquelas pessoas que pagam. Então é uma compensação, né? Então, por exemplo, um banco, né, vai emprestar dinheiro para 10 pessoas. Daquelas 10 pessoas, 4 não vão pagar. E aí o banco teria um prejuízo muito grande, né? Então, para ele não ter esse prejuízo, o que ele faz? Ele coloca embutido nos juros daquelas 6 pessoas que vão pagar. E aí o banco, como vocês sabem, nunca sai perdendo, né? Aí uma coisa muito interessante, que as economias mais liberais, que tem um mercado financeiro mais pujante, né? Já acontece, e aqui no Brasil tá para acontecer, já existe isso, só que a gente precisa aprimorar um pouco. É o crédito individual, a taxa de juros individual. Ou seja, cada pessoa, quando for pegar um empréstimo ou fazer algum financiamento, ela vai ter uma pontuação, que é chamado score, que vai levar em conta o histórico de compras, de financiamento, de dívidas dessa pessoa. E aí vamos supor 5 anos, é o histórico, né? 5 anos a loja, o banco vai analisar a sua vida financeira. E nesses 5 anos você tem uma pontuação positiva. Por quê? Porque você quitou tudo em dia, você pagou todas as suas contas, não ficou devendo nada. Isso vai refletir nessa variável do juros, que é a variável do risco. Você vai apresentar pouco risco ou nenhum risco. Ou seja, você vai ter muito mais facilidade para adquirir aquele empréstimo, aquele financiamento, e a sua taxa de juros vai ser bem baixa, pode ser até zero. Na parte do risco, né? Sempre você vai pagar ainda a outra parte, que é o tempo, né? Você vai utilizar aquele dinheiro por um tempo, você vai pagar os juros. Mas vocês entenderam que são duas variáveis? Então você pode até conseguir zerar a variável risco, e aí só vai ficar a variável tempo.
E já existe, né? Antigamente a gente que tinha que se cadastrar, hoje já existe um cadastro, chama cadastro positivo, junto com o Serasa. Aí positivo é só a gente lembrar quando alguém não pagava alguma conta, ficava com o CPF negativado, né? Ou seja, o nome sujo, ia para o Serasa. E hoje tem como se fosse o inverso disso, né? Você fica com o cadastro positivo. Isso quer dizer que você é um bom pagador, que você cumpre com as suas contas. E a tendência de um mercado liberal, de um mercado que a livre concorrência funciona, que o mercado de crédito seja saudável, é essa melhoria, essa facilidade, essa individualidade, essa personalização, né? Então você vai lá, você precisa de um crédito para abrir uma empresa ou para financiar um carro, eles conseguirem analisar de uma forma fácil, existir uma transparência. E para isso precisam existir mais bancos, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um monopólio de bancos. São 4, 5 bancos muito grandes, né? Gigantescos, que tomam todo o mercado, e aí acaba ficando aquela coisa lenta, né? Porque eles não têm muito interesse em melhorar, né? E aí com a tecnologia vai começar, não tem como fugir disso, né? De ter esse contato já mais direto, não precisar de um intermediário. E assim a economia tende a entrar num círculo virtuoso. E assim espero que o Brasil consiga um dia, né, se tornar uma economia, realmente uma economia capitalista. Então é isso, recapitulando, a taxa de juros tem duas variáveis, né, o tempo e o risco. Então ela é uma função. O que é uma função? Uma relação entre variáveis, né? Então a taxa de juros ela varia com o tempo e varia com o risco. Quem gostou do bate-papo aqui, se inscreva no canal Física Zeitgeist. Muito obrigado e até a próxima.